Vamos lá, pessoal. Retomando nossas aulas de Geografia Geral, professor Sérgio Neto, SOS Vestibular com você nesse momento de pandemia e quarentena, né? Muito difícil ficar em casa, mas aproveite esse momento para assistir nossas aulas, continuar seus estudos, não larga o estudo de mão. Na última aula falamos sobre biomas mundiais, parte 1, agora parte 2, retomando aí. Paramos em taiga, né? Taiga canadense, olha lá, ó, localização taiga siberiana, nessa região aqui da Escandinávia. Então lembra, ó, aqui você tem um clima polar, é gelo. Qual é a vegetação? Tundra, vegetação rasteira. Esquenta mais um pouquinho. Aqui é clima subpolar, ó, faixa do círculo polar ártico. Aí você tem floresta. Que tipo de floresta? Uma só, homogênea. Olha lá, só aparece um tipo de formação vegetal. Coníferas. Tá? Então só volta um pouquinho aqui, ó. Localização, ó. Observa. Aqui, tundra. Desce mais um pouquinho, coníferas. É o que eu falei, ó. Região de maior conforto térmico é a região equatorial. Depois vai subindo, vai começando a ficar um pouco mais frio, aí vem floresta temperada, né? A Europa, depois coníferas, depois tundra. Então nós estamos na taiga, floresta boreal e coníferas, que é a mesma coisa. Passando adiante, floresta temperada, só para não esquecer, qual seria a diferença? Até aproximar um pouquinho aqui de você, ó. Qual é a diferença entre floresta equatorial, floresta tropical, temperada e coníferas? Qual é a diferença entre, principalmente essa aqui, ó, floresta equatorial, tropical e temperada? A variedade de espécies é muito maior na floresta equatorial, porque é aquilo que nós falamos na primeira aula. Quanto maior conforto térmico, maior é a variedade de espécie, tá? Maior o rigor climático, mais frio, menor variedade de espécies, tá? Equatorial, belezinha, chove bem, não existem diferenças de temperatura, muita diversidade vegetal. Começa a esfriar, um pouquinho, tropical. Esfriar um pouco mais, temperada. Então, ó, da equatorial, tropical e temperada, as espécies vão reduzindo. Por quê? Porque vai ficando mais frio. Qual é o clima da floresta temperada? Clima temperado. Tá? Um clima muito parecido com o clima subtropical do sul do país. Olha lá, possui as estações bem definidas, recobrir áreas que são densamente povoadas. A floresta temperada, ela predomina, né? Ainda existe uma faixa dessa floresta temperada na Europa e nos Estados Unidos. Floresta decídua, ou chamada também de caducifólia. Decídua ou caducifólia, vegetação que perde as folhas durante o inverno rigoroso. Aqui no Brasil, nós temos como exemplo de caducifólia a mata das araucárias. Tá? Ó, floresta temperada, ela não é homogênea. Por quê? Porque existem grande variedade de espécies na floresta temperada. Só a floresta de coníferas é que é homogênea. Olha lá, ó. Isso aí é típico dos Estados Unidos, uma parte do Canadá, na Europa, principalmente, até na China tem, ó. Vamos dar uma olhada, olha lá, caducifólia ou decídua, a vegetação que perde as folhas durante o inverno rigoroso. Ou pode ser também estiagem prolongada, né? Que aí não é o caso, mas é o frio. Vegetação caducifólia, folha caduca porque ela perde as folhas para se proteger do inverno rigoroso. Observa a localização, ó, que nós falamos. Canadá, Estados Unidos, Europa principalmente e China, tá? Regiões de clima temperado. Depois partimos para formações mediterrâneas, chamada também de bosques esclerófilos. Só para lembrar, vegetação esclerófila é aquela que apresenta uma folha mais seca, tá? Vegetação que aparece na orla do mar Mediterrâneo, adaptada a uma estação seca e quente,
a orla do Mar Mediterrâneo. Na orla do Mar Mediterrâneo, Grécia, Portugal, Espanha, Itália, norte da África, né? Esses países apresentam uma vegetação arbustiva de folha dura. Olha lá, ó, é arbusto, não é árvore de grande porte. Vegetação de médio porte. Tá? Formação mediterrânea de um clima mais seco. Olha lá, vegetação arbustiva. Perceba, ó, principalmente nessa região que nós falamos aí, aqui na África do Sul, um pedacinho da África do Sul, e também na Austrália. Tá? Só para lembrar, 50% da Austrália é deserto. Tá? Então não pode esquecer isso daí também, que o deserto tem 50% na Austrália, domina 50% da Austrália. Mas voltando, formação mediterrânea é arbustiva. Vegetação de estepe. Vegetação de estepe é uma vegetação rasteira. Na verdade, são tufos de vegetação. Toda vez que você lembrar de estepe, é uma vegetação de transição, né? Semidesértica. Aqui no Brasil, por exemplo, como mais ou menos parecido com o estepe, é a caatinga, tá? Vegetação rasteira, vegetação que aparece em áreas de transição, quer dizer, semideserto. Olha lá, nesse domínio os verões são quentes e os invernos rigorosos. Embora na caatinga você não tenha inverno, né? Mas é muito parecido. Ó. Aqui no Brasil você tem a caatinga, que é uma vegetação arbustiva. Já o estepe são tufos de vegetações, quer ver? Ó? Olha lá, semideserto. A região que margeia o deserto do Saara na África, por exemplo, né? O chamado Sahel africano, é uma vegetação de estepe, né? E uma região semidesértica. Então, falou estepe, vegetação semidesértica. Olha lá, transição entre o deserto e a savana, aparece muito na África e também na costa oeste dos Estados Unidos. Então, associa aí, ó, estepe, vegetação desértica, semidesértica, né? Região de transição. Por isso que é chamado de vegetação de ecossistema ecótono. Como assim ecótono? Transição. Ecótono quer dizer de transição, né? Ou semidesértica, no caso aí. Tá? É importante você observar a localização, né, dos estepes, tá? Que geralmente ela vem antes do deserto. Por isso, são tufos de vegetações. Aparece na costa oeste dos Estados Unidos, aparece na África, que não aparece na África aqui, mas tem, né, que é o chamado Sahel africano. Tá? E depois nós vamos para pradaria ou estepe temperada. Pradaria são campos, vegetação rasteira, herbácea. Tá? Aí você tem um exemplo típico de estepe temperada, que ela é rasteira também, né? Em um clima um pouco mais frio. Mas, normalmente, a estepe ela aparece onde? Antes de uma área desértica. Vamos lá. Pradaria. Olha lá. Vegetação rasteira. Pradaria, traduz para nós, professor. Pradaria são campos. Né? No Brasil, campanha gaúcha, né? Ou na Pampa argentino, vegetação rasteira, relevo, topografia mais ou menos suavemente inclinada, né? Na verdade, a pradaria ela aparece em áreas planas e altas, né? Aqui no Brasil, a campanha gaúcha, pradaria, campo, né? Que é bastante utilizado para quê? Para pecuária extensiva, tá? Então, pradaria igual, campos igual, vegetação herbácea. Olha lá, ó. Aparece nos Estados Unidos, aparece na Argentina, aparece no sul do Brasil. Savana. Bom, savana, a gente vai falar muito mais do cerrado brasileiro do que da savana. Tá? Savana é muito pouco caível em vestibular. Né? Ela tem uma semelhança muito forte com o nosso cerrado, só que o cerrado é um pouco mais complexo do que a savana. De qualquer maneira, savana, né? Grosso modo, igual cerrado, vegetação arbustiva, vegetação tropófila. Né? Por que tropófila? Porque ela é adaptada a um clima tropical que apresenta um inverno seco e um verão chuvoso, uma estação seca e outra chuvosa. Mas não pode esquecer que a savana,
na África, ela é a área de domínio de animais de grandes portes, né? Como você está vendo aí no slide, ó, leões, zebra, girafa, elefante, gazela e outro. Né? Na América do Sul ocupam áreas na Colômbia e na Venezuela que se chama llano. A gente ainda vai trabalhar, né, quando falar de domínios morfoclimáticos brasileiros, no cerrado brasileiro, né? Como eu falei, savana igual cerrado, na vegetação arbustiva de um clima tropical, na vegetação tropófila. Por que tropófila? Porque ela é adaptada a 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Olha lá, ó, vegetação arbustiva, ó, esparsa. Fala, professor, isso aí não parece uma caatinga? Não. Savana é igual cerrado. A grande diferença entre savana e caatinga, ou cerrado e caatinga, é que na savana você vê vegetação aqui no chão, ó. Já na caatinga você vê solo pedregoso, tá? Mas apareceu essa vegetação aqui de médio porte, árvores de médio porte, é savana ou cerrado. Se aparecer um rinoceronte no meio, um elefante, uma girafa, é savana. Tá? Se aparecer uma onça pintada, um lobo-guará, é cerrado. Tá? Lembra que biomas mundiais podem cair também dentro da biologia. Olha lá, ó. Isso aqui é um arbusto, uma vegetação de médio porte. Olha lá, médio porte, ó. Aqui você está vendo capim, ó. Então você não está vendo o solo. Se você estivesse vendo o solo aqui, seria caatinga, tá? Olha lá, ó. É praticamente o cerrado brasileiro, né? Galhos retorcidos, troncos tortuosos, cascas grossas, ó, casca grossa, galhos retorcidos, troncos tortuosos, clima tropical. A gente ainda vai voltar a falar do cerrado brasileiro, tá? Olha lá, área de ocorrência, savana africana, norte da Austrália, aqui tem a Índia, né? E aqui a região central brasileira, Venezuela e Colômbia também com outros nomes, tá? Vamos lá. Florestas tropicais, só para não esquecer. Qual é a diferença entre floresta equatorial, floresta tropical e floresta temperada? De novo, diferença entre floresta equatorial, floresta tropical e floresta temperada. A diversidade vegetal é maior na equatorial, um pouco menor na tropical e mais reduzida na floresta temperada. Tá? Então, a diferença entre floresta equatorial, floresta tropical e floresta temperada é a diversidade vegetal, que é maior do que na floresta equatorial. Então, vamos lá. Florestas tropicais. Aqui no Brasil, nós temos florestas tropicais que acompanham os vales fluviais, né, com o nome de matas galerias ou matas ciliares. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical. Qual é o outro nome da Mata Atlântica? Mata tropical úmida de encosta. Quais são as características? Heterogênea, grande variedade de espécies, perenifolha. Perenifolha que está sempre verde. Qual é o contrário de perenifolha? Caducifolha. Caducifolha é o caso da floresta temperada, que ela perde as folhas. Na floresta tropical, não, ela mantém as folhas. Higrófila, que ambiente de muita umidade. Higro quer dizer umidade. Latifoliada, folhas grandes. Tá? Então, basicamente, olha aí, ó. Floresta tropical, vê que a variedade de espécies é muito maior do que a floresta temperada e a floresta de coníferas. Só perde em diversidade vegetal para as florestas equatoriais. Olha lá, ó, isso é uma mata tropical. Tá? Olha lá, ó. Aqui esses mapas aqui, normalmente os mapas não são tal como a gente quer, né? Até porque aqui no Brasil tem olha lá, ele aqui misturou com a floresta, alguns autores chamam floresta equatorial de floresta tropical, tá? Mas eu prefiro segmentar. Floresta tropical no Brasil é mata tropical que acompanha os vales fluviais.
ou a Mata Atlântica, no caso. Floresta equatorial é outra classificação. Tá? Vegetação desértica. Só para não esquecer, o deserto, né? Primeira coisa, o que caracteriza um deserto? São duas coisas que a gente pensa quando a gente fala de deserto. Primeiro, o que caracteriza um deserto e quais são os fatores determinantes do deserto. Primeiro, o que caracteriza o deserto? Você vai falar, o calor. Toma cuidado. Você pode ter um deserto quente e um deserto frio. Deserto de Atacama, no Chile, é frio. Deserto da Patagônia, na Argentina, é frio. Deserto do Saara é um deserto quente. Então, o que caracteriza o deserto? Escassez pluviométrica. Né? Menos de 250 milímetros anuais de chuva. Isso é característica essencial do deserto. Escassez de vegetação é outra característica de uma região desértica, de uma paisagem desértica. Escassez de vegetação. Beleza? Agora, quais são os fatores determinantes do deserto? Quer dizer, por que existe o deserto? Por que existe o deserto? Basicamente, existe o deserto porque você tem a presença de cadeias montanhosas recentes, né, que bloqueiam os ventos úmidos do litoral. Geralmente você tem deserto onde? Próximo de cadeia montanhosa. Olha lá, ó, cadeia dos Montes Atlas. Né? Aqui você tem Cordilheira dos Andes. Aqui montanhas rochosas. Tá? Cordilheira do Himalaia, aqui no norte da China. Então, basicamente, fator determinante do deserto, presença de cordilheiras montanhosas recentes. O que mais? Geralmente você tem presença de massas de ar quentes, tá? Ou até mesmo a presença de correntes marítimas frias. Você sabe que o ar frio ele é seco. Tá? Então, basicamente, ó, primeiro, presença de cadeias montanhosas recentes, presença de massas de ar seca, ou zonas de baixa pressão, que é a mesma coisa, ou pode ser correntes marítimas frias, tá? Mas principalmente a presença de grandes cordilheiras montanhosas. Isso é fundamental, é o que determina um deserto. Tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a região desértica ela apresenta, além da escassez pluviométrica, né, falta de vegetação, e a vegetação que existe é uma vegetação chamada xerófila. Como assim xerófila? Xerófila porque é adaptada ao ambiente de seca. Ela pode ser xerófila ou xerófita. Vegetação adaptada ao ambiente de seca. Tá? Observa bem este mapa que você está olhando aqui. Ó. Olha lá, costa oeste americana, montanhas rochosas, do outro lado, deserto. Cordilheira dos Andes, do outro lado, deserto. Cadeia dos Montes Atlas, deserto. Aqui você tem, na Namíbia, também tem cordilheiras montanhosas desse lado aqui, ó, os Montes Drakensberg, bloqueia os ventos úmidos do litoral, desse outro lado, deserto. Tá? Aqui, ó, 50% do território australiano é deserto. Por quê? Porque ao redor, né, do país você tem cordilheiras montanhosas recentes que bloqueiam os ventos úmidos que vêm do litoral. Cordilheira do Himalaia, do outro lado, né, você tem deserto de Xinjiang, na China. Então, ó, fator determinante do deserto, dobramentos modernos ou grandes montanhas, presença de massas de ar seco ou zona de baixa pressão, ou a chegada de correntes marítimas frias e secas. Tá? Então, não esquece, fator determinante do deserto, e a vegetação desértica é uma vegetação xerófila ou xerófita, vegetação adaptada ao ambiente de seca. Obrigado pela audiência de vocês. Daqui a pouco a gente volta com Biomas Mundiais, parte 3. Continue assistindo nossas aulas. Vamos lá.